Uma produção. Tenho aqui uma história. Não foi comigo, de certeza. Não, aí está só a ser Esta vestido. história é tão boa que eu nem sequer sei como é que ia ler isto. Não concordo nada. Assim não vai dar. Opa, é preciso ter muita lata para dizer uma coisa dessas. Mega falta de noção. Olá, eu sou o Afonso Olá, eu sou a Inês. e este é o Falta de Noção. Fim da primeira temporada. Parece que sim, parece que este é o último. Tentei aqui trazer uma história que nos desse alguma discussão, Também eu. mas agora cada vez mais já sabemos. Parece que já tentamos adivinhar qual é que vai ser a opinião do outro. Não sei se sentes Um isso. bocadinho. Então vai dificultando, não é? Porque tentamos trazer histórias que achamos que deem a discussão, que Discórdia. francamente são as minhas favoritas. Ora, vai assim. Tenho falta de noção por querer jogar videojogos à noite quando a minha colega de quarto tem o sono leve. Eu sono leve. Tem o sono leve. Tenho pena dessas pessoas. Recentemente mudei-me para um dormitório duplo. A minha colega de quarto tem o sono super leve. Praticamente qualquer coisa a acorda. Ela está no segundo ano e eu estou no primeiro ano. E adoro jogar videojogos com os meus amigos. A minha colega de quarto acorda com a mais pequena coisa. E o horário de silêncio, no nosso quarto, é a partir das 23. Não tenho a certeza do que significa horário de silêncio, mas sempre interpretei como não falar muito alto, manter ao nível do sussurro, minimizar o som que se faz, o barulho que se Claro. faz, mas que o uso de máquinas e computadores está ok. Pois. No início não era grande problema porque eu parava de jogar cedo porque estava cansada. Ela pediu para não falar depois das 23 e eu obedeci. No entanto, recentemente tornou-se mais um problema, porque gosto de ficar acordada se tiver muita energia. Ela está muito incomodada com as luzes dos monitores, e eu entendo perfeitamente. Diminuí o brilho ao máximo, mas aparentemente ainda a incomoda muito. Então, mudámos os nossos armários para entre as nossas camas, Bem, para bloquear a luz, o que com toda a honestidade fica horrível e dificulta a nossa vida no quarto. Nos últimos dias, tem sido constantemente. Quando achas que vais terminar? Achas que podias terminar antes? Podias ir para a sala comum? Podias trocar de jogo? Ela já fez algo semelhante, uma vez, quando eu estava a fazer os trabalhos de casa e a escrever uma redação. Se estas perguntas fossem depois das 23, eu entenderia, mas na maioria das vezes são por volta das 21 ou 22, antes da maioria das pessoas do nosso dormitório estarem a dormir sequer. Ela tem uma máscara para os olhos, mas não tenho a certeza se tem tampões para os ouvidos. E agora com os nossos armários no meio da sala, o maior problema é o som do teclado e do clique do rato, que não podemos resolver a menos que eu me mude para a sala comum para continuar a jogar. No entanto, é ainda mais barulho se eu fizer isso. Raramente jogo depois das 12 da meia-noite. Uhum. Mas quando jogo é sempre aos fins de semana. Quero pedir uma troca de quarto, de colega de quarto, mas sinto que estaria a fazer um problema maior do que devia. Tenho falta de noção por querer jogar videojogos à noite e de desestressar do dia. Devo falar com o nosso responsável de dormitório e com a minha colega de quarto sobre a possível troca. giro. Bem. Ok. Um problema do dia a dia. Já não é tanto uma coisa, não é uma história daquelas que é tipo caricato. Isto é um problema do dia a dia. Sim, não foi uma situação isolada. Yeah. É um problema desta rapariga. Eu não sei se já tínhamos tido um assim. Pois, agora que penso nisso também não sei. Bom, se ela tem falta de noção por ir falar com a amiga a dizer que quer trocar de quarto e ir falar com os responsáveis para fazer isso acontecer. Não. Não sei. Depende da relação que ela quer ter com a amiga. Se é uma coisa assim tão importante, se ela acha que a amiga vai levar a mal, Pois, né? Senão é para o melhor das duas, na verdade. exato. Porque é ela a tentar ser boa pessoa, quase. Pois, é por aí. Eu acho que ela... Mas eu acho que ela não tem falta de noção. Mas acima disso, acho que a amiga dela tem falta de noção. Para mim, a única falta de noção que a amiga dela tem é esse. É o facto de ser copinho de leite. Não é assim, eu não sei. Ela diz que a amiga está no segundo ano. Eu não sei como é que a amiga sobreviveu ao primeiro ano. Numa residência universitária a tentar ir para a Exato. cama às 9 da noite. Exato. Com um sono super leve. Sim, teve que ser, né? Mas uma coisa é lá fora, outra coisa é dentro do quarto. Pois é, é do género. Não é para discriminar, mas é. Porque se tens o sono super leve e sabes que vais ser
super difícil de conviver a partilhar um quarto. Das duas, uma, ou a residência tem quartos single, né? Uhum, Quartos individuais. sozinhos, individuais, para ela, ou então não partilhes um quarto. Ninguém pensa assim. Ninguém pensa da forma como tu acabaste de escrever. O Até quê? Pôr uma porque rapariga com um sono super leve? à cabeça, não se pensa isso. Só se calhar não pode pagar um quarto individual, que deve ser mais caro, né? Se Ah, calhar estão sim. esgotados, se calhar muita coisa. Mas ninguém pensa assim, quer dizer, de género, isto é a minha vida, e quem está à minha volta tem que se conformar. É o que as pessoas pensam, né? Mas, mas, Pois, mas aí é que deixa-me está o mandar erro. outra, mas deixa-me mandar outra. Por acaso a rapariga está a jogar. Hum. E os sons do teclado e a luz do ecrã e os sons do rato são do jogo. E se a rapariga estivesse a estudar ou a fazer um trabalho? Então, É mas faculdade, foi né? isso que ela disse, que já aconteceu ser quando ela estava a fazer os trabalhos de Pois, casa. claro. E a E ela a queixar-se queixar-se na mesma. do teclado de computador. Aí, pá, santa paciência, vai tu dormir para a sala comum. Quer dizer, se nem para estudar, Pois, ela, a propósito disso da sala comum, ela explica que ela ia acabar por fazer mais barulho, a mudar tudo para a sala comum e depois a voltar à meia da noite com tudo e a ia acordar a acordar lá à colega. meia-da-noite. Porque ela, pronto, já se percebeu, que como joga no computador, ela não tem um portátilzinho. Não sei. Eh, Senão não conseguia levar para a sala comum, não era? Nem sequer era uma sugestão levar o computador não, para a sala conseguia. comum. Ela diz que é tipo, pronto, só que é o portátil e depois é o monitor. E ela diz, aquilo que ela tem acaba quase por ser um desktop, mas que na verdade é tudo portátil e ela conseguiria, mas que a mudança ia fazer muito mais barulho. Pois. Eu acho, isto a mim é o que me incomoda, é a pessoa não ter noção da sua condição e da sua situação. Se eu tivesse o sono super leve, eu não ia para um dormitório. Mas às vezes não há hipótese, não é? Às vezes tem que ser. Por uma questão financeira ou por Pois. uma questão de proximidade e praticabilidade de distância à universidade. Mas então tem que ter ferramentas, não é? Ela diz, eu não sei se ela usa tampões nos ouvidos. Não deve usar, porque queixa-se de todos os barulhos. Devia usar tampões nos ouvidos, devia usar, que já usa, o coisa para os olhos. Hum, não sei, aqui acho que é o exemplo do quem está mal muda-se, não é? E, e, e esta rapariga para mim é que tem um bocado de falta de noção, não é? Outra pobre coitada que só quer jogar uns jogos ao fim do dia e que e que depois já ninguém está confortável no quarto. Também pode acontecer, ela, a vez em que ela se queixou porque a colega estava a estudar, epá, já foi tipo, depois de 1000 vezes em que ela tinha estado era a jogar, não era? E que daquela vez ela também não sabe o que é que ela está a fazer do lado de lá, queixou-se. Sim, E depois a outra vem-se, tá, mas eu estou a estudar. Epá, mas os outros dias todos estavas a jogar, não é? Por hoje estares a estudar, não é? está bem, mas que diferença é que isso faz? É um bocado para ajudar ao facto de ela queixa-se do jogo e não de estudar. De qualquer das formas, independentemente de ser jogar, de ser trabalhar, de ser o que for, estás no teu próprio quarto, podes fazer aquilo que quiseres. Claro que se estás a partilhar o quarto com alguém, tem que haver um compromisso. Ela está a tentar o máximo que pode, né? Diminuir o brilho ao máximo. Deixei de falar a partir das 11, como a colega me pediu, porque ela jogava com amigos e, portanto, devia falar online. Mas não dá mais. É assim, questões de coabitação são sempre difíceis. As pessoas têm. Toda a gente quer uma coisa diferente. E neste caso a rapariga só quer um bocado de sossego, né? Também. Mas para mim tem um bocado de falta de noção o facto de saber que tem o sono super leve, o facto dela saber isso e não se precaver. Se calhar não consegue dormir com tampões. Já pensaste nisso? Pois, ok. É que eu não sei se conseguia, honestamente. Pronto, mas eu não tenho um sono leve. E mesmo tendo um sono pesado, acho que não conseguia estar a adormecer de tampões nos ouvidos. Pois, eu também acho que não conseguia. Mas então ela tinha que. Eu não sei como é que ela fez no ano anterior. Pois, isso é uma questão, honestamente. Especialmente porque normalmente depois os calores são todos agrupados, provavelmente na residência, assumindo que isto é nos Estados Unidos, e se calhar não, pronto, não interessa, já estou a divagar, mas pá, ano de calor, né? Primeiro ano, há sempre muito barulho, sempre pessoas a entrar e a sair, como é que ela sobreviveu a isso, né?
Não, mas o que eu estou a dizer é como é que ela fez no ano anterior, se não teve problemas com isto, será que teve lá na residência? Então porque é que não permaneceu com a pessoa com quem estava se aquilo correu bem? Não sei. Se calhar muda todos os anos. Ou se calhar podia estar com alguém que mal passava tempo no quarto, portanto era tranquilo. Ou então será que estava num quarto individual? Então porquê é que não ficou num quarto individual? Tantas questões. De todas as formas, acho que esta rapariga não tem falta de noção por querer jogar videojogos ao fim do dia, nem tem falta de noção por pedir uma troca de quarto. Por pedir a troca de quarto também não. Agora, efetivamente, quando ela joga para lá das 11 da noite, aí acho que ela tem falta de noção. Mas Porque ela diz que nunca joga para lá da meia-noite. não, ela disse aí uma parte qualquer que houve uma vez ou outra que tinha passado a hora. Que não eram muitas, mas que eu ia jurar que tinha ouvido isso. Não, a partir das 11 ela até continua a jogar, mas com menos barulho. Não há menos barulho, né? Pronto, mas estás a perceber? Ela queixa-se de certa forma de parece que não há um compromisso, mas ela própria também não se rege sob o compromisso que é as 23 horas do ruído, Mas as porque ela vi... não sabe o que é menos ruído. Pá, eu sei, para de teclar, né? Se tiveres que estudar, de vez em quando é uma coisa no quarto. O compromisso é às 11 da noite. E ela está a dizer, não sei o quê, temos que arranjar um compromisso. Então também não o respeita, também joga para lá das 11. Ela própria diz que o teclado e o rato inevitavelmente fazem barulho. A culpa não é dela. A culpa é dela por estar a usá-los para jogar Certo, depois dessa mas hora. então vai deixar de jogar e vai deixar de fazer as coisas que quer fazer no quarto dela por causa da outra. É um compromisso. A partir de certa hora, acho que deve ser, porque lá está, as pessoas são diferentes, querem coisas diferentes. A rapariga, uma não se pode queixar até às 11 da noite, a outra não pode fazer barulho até Mas depois das também 11 da queixa. noite. Certo, estão as duas erradas nesse âmbito. Ah, ok. Estão as Mas duas o compromisso é erradas. esse. O compromisso é esse. Então tem as duas falta de noção. É só falta de noção É esse um quarto. quarto de falta de Mas noção. olha, mais vale a falta de noção num só quarto do que espalhá-la. Achas? Então imagina, Que a coisa. rapariga do computador agora muda de quarto, vai incomodar outra pessoa. E Hum. depois vem outra pessoa para o quarto da miúda que lá ficou, que tem o sono leve, que vai ter que Incomodar também. incomodar também e sofrer com as queixas dela. Mais vale ter a falta de noção toda concentrada no seu quarto. Pois. Mas pronto, no geral não tem falta de noção por pedir a troca de quarto. É caso para dizer, só se estraga um quarto. Como se diz dos casais, não é? Neste caso, só se estraga um quarto. Repete lá, desculpa. Achas que não tem falta de noção por querer trocar de quarto e Não, não jogar tem. jogos até à noite? É o que é justo. Por mais amigas que sejam, não está a dar, né? Acho que é óbvio para as duas. A outra, se calhar, é que também não quer propor ela ir-se embora, mas de certeza que é o que quer. Baza só com o teu computador. Vaza daqui com os teus três monitores. Com o portátil, O teu precisa de um rato ecrã. supersónico. Yeah, ok. Eu por acaso fui ver, havia um updatezinho. Ah, foi? Yeah. Então, E ela falou com a colega e até foi uma coisa muito amigável, muito pronto. fora do comum para este Yeah. espaço de falta de noção, que foi nós falámos e não tem nada a ver com a nossa amizade, sabemos é que não temos, o Exatamente. nosso estilo de vida é completamente diferente e vamos falar para ver se conseguimos trocar de quarto. Bravo. É, não é? Deu Resolveram-se. vontade de bater palmas na altura também. É Yeah. verdade. Bravo. Foram adultas. Uhum. As duas cheias de falta de noção. Não é cheias, pronto. Comparado com histórias que nós aqui já falámos, não estão cheias de falta de noção. Isto é só Não, um daqueles casos é dia a soft, não dia é? que. É um caso dia a dia mesmo. Pode acontecer a qualquer pessoa. E que até correu bem, mas podia ter virado para o torto, porque depois cada uma achava que tinha a sua razão e tinha dado em Podia ter, grande discussão. podia ter entornado o caldo se isto tivesse escalado antes delas considerarem, antes de qualquer uma delas considerar trocar de quarto, se tivessem só começado a discutir, podia ter ficado feio. Yeah. Mas assim acho que salvaram a coisa. Uhum. Exato. É isso? É. Estava aqui a pensar, só antes de tu começares a tua história, Uhum. queria só partilhar que nas nossas buscas por histórias encontramos várias histórias muito parvas, não é? Pois. Histórias que não servem, porque não há ponto por onde se lhe pegue. E uma história que eu encontrei era um marido a discutir com a mulher. A tua tem a ver com maridos e mulheres? Não. Pronto. Era um marido a discutir com a mulher porque eles faziam X dinheiro por mês e agora ela estava em licença de maternidade É.
ele tinha recebido uma promoção no trabalho, e, portanto ia receber muito mais, mas era um salário flutuante consoante a quantidade de trabalho que fazia. Pois. E aquilo era do género. Ele começava a explicar, mas a dar valores exorbitantes De dinheiro. de dinheiro. E a mulher estava um bocado a estressar também, pronto, tinha acabado de ser mãe, Pois. hormonas, Tudo. não vamos conseguir meter o nosso filho numa escola privada, porque é que tu não me estás a dizer exatamente quanto é que estás a ganhar? O problema da mulher era que achava que o marido lhe estava a esconder as finanças da casa, o marido estava tipo, eu não estou a esconder as finanças da casa, eu só não sei, fui promovido agora, ainda não dá para perceber exatamente quanto é que vou ganhar. Ok. O marido, coitadinho, estava ali numa situação muito má. Só que os valores que ele estava a dizer eram exorbitantes. E então o primeiro comentário era alguém a dizer: eu nem sequer me vou dar ao trabalho. E por baixo alguém a De dizer: fazer um juízo de valor. Exato. E por baixo alguém a dizer: é, não é? E toda uma linha de estas pessoas não têm a mesma noção o que é ter dinheiro. Yeah. E andamos aqui nós, feitos estúpidos, sem conseguir pagar a renda da casa, Yeah. a vir ao Reddit tentar desanuviar um bocadinho. Mas só o primeiro comentário de nem sequer me vou dar ao trabalho, bem, desengatou ali uma linha cheia de comentários. E Boa. eu parti-me a rir. Giro. Portanto, mas era uma história Pois sem não, nexo nenhum. não faz sentido trazer. Zero. Yeah. Vá, bora. Então vamos a isso. Tenho falta de noção por não devolver o meu apartamento herdado. Herdado entre aspas. Sempre que eu disser herdado, É entre aspas. hoje são entre aspas. O meu irmão, de 37 anos masculino, casou-se há cerca de 11 anos. Infelizmente, há 6 anos, houve uma tragédia e a minha cunhada faleceu num acidente e deixou o meu sobrinho de 20 meses de idade. Portanto, a esposa do senhor faleceu Sim. quando o bebê tinha 20 meses. Nessa altura, eu, com 29 anos, mulher, estava a trabalhar em São Francisco. Perguntei à empresa para a qual trabalhava se podia transferir-me para a sua localização em Nova Iorque e assim o fiz, para os escritórios de Nova Iorque. Mudei-me para a casa do meu irmão. Ele deixou de trabalhar para passar tempo com o seu filho. Fiz o meu melhor para ajudar. Paguei a renda e as mercearias. Tentei manter as refeições a funcionar quando vinha do trabalho. Não me importei, pois adorava voltar para casa para o meu sobrinho e a renda era muito barata. O facto era que a minha cunhada tinha herdado um apartamento de renda estabilizada dos seus pais, depois de estes se reformarem e se terem mudado para uma área mais barata a cerca de 1h30 de Nova Iorque. A renda era de apenas $1.450, por uma casa de 2 quartos com mais de 90 metros quadrados no Upper East Side de Manhattan. Muito dinheiro, mas para aquela zona é muito barato. De qualquer modo, quando o meu sobrinho ia começar a estudar, os meus pais convenceram o meu irmão a voltar para Toronto e viver com eles. Assumi o arrendamento do seu apartamento, como me era legalmente permitido, visto que lá vivia há alguns anos. Passaram mais de 3 anos e ele começou a trabalhar, e o meu sobrinho começou a escola. O meu irmão conheceu uma nova parceira e parece que estão a construir uma vida de novo. Na semana passada, o meu irmão disse-me que ele, a sua namorada e o meu sobrinho iriam regressar a Nova Iorque, pelo que pediu para ter o seu apartamento de volta. Eu disse-lhe não, porque eu e o meu noivo também estávamos a planear morar juntos e tínhamos feito algumas boas atualizações à casa com vista a que este fosse um lar a longo prazo para nós. Ele também teria de viver comigo durante 2 anos antes de eu poder transferir o arrendamento legalmente, pelo que eu teria de atrasar o meu casamento. Uma chatice. Ele disse-me que eu tinha falta de noção por roubar o seu apartamento e não o deixar reconstruir a sua vida e permitir que o seu filho se mudasse de novo para o apartamento da mãe e dos avós. Apartamento esse que o meu sobrinho deveria tecnicamente herdar. Este herdar, pronto. Entre aspas. Sim, entre aspas. Ele disse que me passou o contrato de arrendamento para que não o perdesse. Os pais da sua ex-mulher dizem que estou a tirar proveito de uma situação infeliz. E agora penso que devo reconsiderar, pois talvez esteja a ter falta de noção, já que o meu noivo e eu poderíamos pagar uma renda muito maior sem que fosse tão difícil como seria para o meu irmão. Portanto, contexto e resumo, porque é uma história longa. Assumi o apartamento de renda subsidiada do meu irmão, que ele herdou da sua falecida esposa, e não lhe vou transferir o arrendamento após a sua partida, por ele agora querer voltar para Nova Iorque. Se eu não lhe der o apartamento, ele não poderá viver em Nova Iorque.
É este o resumo. E mais um bocadinho de contexto. Pois, porque aí diz ele não poderá viver em Nova Iorque. Exatamente. Não pode vir se não for para aquele apartamento que tem a renda subsidiada. Que grande É uma salganhada! grande salganheiro. Eis! Olha, não sei. Não sabes? Este é tricky, né? Também, assim, um bocado à tua semelhança, também tentei trazer uma coisa assim que desse um bocadinho mais debate, um bocado mais difícil de julgar. Que grande salganhada que para aí vai. Porque. Barra-se aqui. Eis. Eis. Não tens nada para dizer. Eu posso começar. Começa. Eu acho que ela não tem falta de noção, apesar do apartamento não ser dela. Eu também estou virada para aí. Mas. É muito tricky. Mas. Ou seja, agora, neste momento, eu acho que ela não tem falta de noção. Ela mudou-se para Nova Iorque para ajudar o irmão, ficou lá, viveu lá tempo suficiente para o arrendamento poder ser transferido para o nome dela. Está tudo legal. Ehm, o irmão foi embora, encontrou alguém novo e agora quer voltar? Mas o quê? Ela esteve ali a aquecer o sofá para ti? Exato. À tua A pagar espera? renda todos os meses, a manter a casa para o menino. Pois. Aí não. Na cabeça dele, ele até lhe fez um favor, foi-se embora, deixou-lhe um apartamento barato. Exato. Não vamos esquecer que foi para a pessoa que mudou a sua vida completamente, mudou de cidade, não só de cidade, mas de costa, dos Estados Unidos, que é tipo Yeah. completamente diferente. Foi para lá morar anos, pagar as contas dele, preparar a comida para ele e para o sobrinho. Yeah. Pagou tudo durante pelo menos 4 anos, porque o bebé tinha 20 meses e depois eles foram-se embora quando o miúdo ia para a escola, o miúdo. Pois. Portanto, teve lá tipo pelo menos 4 anos. Pá, este gajo é carregado de falta de noção. Tipo, é mesmo. Pá, porque. Isto é a cereja em cima do bolo para ela. É ter ficado com o apartamento, é a prenda, é a recompensa, percebes? Tá bem. Depois dele ter Apesar vazado. de não ser. Ela não o fez para receber uma recompensa. Não, Não, é? mas Há é sempre tipo. essa questão. Não, mas é tipo. O que ele devia ter dito no fim era: obrigado por tudo, fica com o apartamento. É teu. Sim, mas isso já era, porque os pais disseram-lhe: vem para aqui com o nosso neto, volta para casa, vens viver aqui ao pé de para o pé de nós. Ela não iria porque ela estava a trabalhar e tinha o trabalho dela em Nova Iorque, portanto ela ia sempre ficar lá. Não, podia voltar para São Francisco. E o gajo ficava a arder com o apartamento. Também Tá não o bem, tinha tá bem. para Mas voltar. ela não quis, não é? Portanto, não é por aí. Não quis porque entretanto já tinha mudado a vida, não era? Certo? Pois. Sim, mas já não estou a perceber nada. Também não, continua, desculpa. Fogo. É que estou mesmo indignado com este gajo. Pô, há mesmo pessoas que, sei lá, ferem-me o sangue. Então, o que eu estou a dizer é que ela ter ficado com o apartamento Uhum. não deve ser um presente. Ela foi ajudar o irmão porque quis. Não, estou a dizer presente entre aspas. Sim, mas ela foi ajudar o irmão porque quis. Claro. Mas esteve lá, pagou imensa coisa, suportou o irmão, ajudou em tudo. O irmão decidiu ir voltar para o pé dos pais, e ela ficou com o apartamento. Se calhar nessa altura não ficou bem claro que na cabeça dele o apartamento ainda era dele. Com certeza que não. Mas isso não ficou claro, não é? Pois. Porque senão ela sabia, estou aqui a viver enquanto o meu irmão não quiser voltar para Nova Iorque. Pois. Palhaçada. Mas não foi isso que ficou, pelo que ela está a contar na história. E ela agora já fez a vida dela também, não é? Vai casar, fez melhorias na casa, vai casar, portanto, quer viver ali com o marido a longo prazo. Não faz sentido. Sabes onde é que eu tremo? Hum. É se o puto quiser a casa. Qual puto? O miudinho. É uma criança. Não quer nada. É aí que eu tremo. Nem se lembra da casa. Estamos a brincar ou quê? Claro que se lembra da casa, então eu não me Saiu lembro de lá da aos minha, 6 anos. primeira. Eu lembro-me da minha primeira casa. Pá, quer dizer, não é por aí. Eu lembro-me da minha primeira casa. Está bem, mas quer dizer, não é porque o puto quer. Isto é o argumento que ele está a usar.
Mas é aí que eu tremo, porque aí faz sentido para mim. Mas o miúdo pode querer a Apesar- casa um dia. Apesar disto não ser, atenção, isto não é propriedade de ninguém. Exato. Isso, estão a ver às custas, sabe-se lá de alguém. Não é propriedade de ninguém. Isto é uma casa com renda controlada. Só que já vem dos avós, Pois é assim que não é? acontece. E depois passou para a mãe do miúdo que faleceu. Uhum. E essa mãe havia de querer que a casa fosse para o filho dela. Aquilo não é tipo, a casa não é uma herança. Isto é uma família que se anda a aproveitar da renda controlada há gerações. Isto não é uma Afonso, coisa que se desculpa, passa, ninguém se passa-se à anda a pessoa, aproveitar da renda passa-se à pessoa a controlada. seguir porque a renda é ótima. Não é porque isto é a casa da nossa família. É por causa do valor da renda, não é mais Não. nada. Desculpa, não. Não, é o que parece, desculpa lá. Não, mas então posso explicar. Explica. É que primeiro, se vives lá há 30 anos, é a casa da tua família, onde tu tens as tuas memórias todas. Está bem. Podes não sabes ser, quanto tempo é que viveram podes lá não os ser pais dela. proprietário da casa, mas é onde tens as memórias da tua casa. Sim. Isso é o que acontece em Lisboa a uma data de pessoas que pagam 50 euros de renda e que são expulsos de repente. Vivem há 50 anos naquela casa. Para eles nem Não sequer há... podem ser expulsos. Pronto, mas são. Mas o que eu estou a dizer é... Sim. O que eu estou a dizer é... Para essas pessoas pode ser uma casa de família. Na cabeça deles pode ser perfeitamente. Segundo ponto, eles não se estão a aproveitar de nada. Se a renda está controlada, a renda está controlada e ponto final. Mas não sabe porquê, né? Não se sabe porquê, porque senão as rendas eram uma coisa exorbitante. Era o que devia acontecer em Lisboa e não acontece. E no Porto também. E já em outras cidadezinhas também. Já dava jeito. Portanto, não é aproveitamento. Acho que aí estás errado. Passou dos avós, passou para ela. É uma excelente oportunidade num local onde alugar ou comprar uma casa é praticamente impossível. Pá, não vejo por que não. E acho que a mãe do miúdo, de quem era o arrendamento, não é? Havia de querer que o miúdo ficasse com a casa. E é só por aí que eu tremo no meu julgamento do devolver ou não a casa. Mas acho que de momento não se devolve a casa. Não sei. Não devolve. Desculpa lá. Este tipo, não tem outro nome, é este tipo. Esse tipo que ficou Só viúvo. tem que chorar aos pés desta senhora, que é a irmã dele, e agradecer por tudo o que ela fez por ele. Ele está no ponto em que está, graças a ela, não foi a mais ninguém. Verdade. É verdade que lhe aconteceu uma infelicidade que não se deseja a ninguém. Pronto. No entanto, Então, mas e a parte que diz que ele não pode voltar para Nova Iorque? Se não for com aquela casa? vá para outro sítio. Para onde? Porquê é que tem que ser Nova Iorque? Se calhar querem ir trabalhar para Nova Iorque, que era onde ele tinha a vida dele antes. Epá, pois, está bem, sabe, pois, mas isso para mim só ajuda à festa. A vida deste tipo desfez-se. Hum. À frente dele, de repente. A irmã dele mudou a sua vida completamente para o ir ajudar. Fez-lhe tudo. Cozinhou para ele, pagou as contas todas porque ele deixou de trabalhar para ficar com o filho. Uhum. Ok? E agora, que já está tudo bem com a vida dele, finalmente, quer voltar para tudo o que é dele. Então, e as pessoas que te ajudaram? Se fosse outra pessoa qualquer a ficar lá, se a irmã entretanto já tivesse passado o apartamento a um amigo, uma cena assim, o amigo base, a casa é dele. Mas é a Mas não irmã. pode. Mas é, não pode, eu sei. Mas é a irmã que o ajudou durante anos que lá está a morar e ele agora vai mandar a irmã embora? Então, mas que ingratidão é esta? Sim. Já para não dizer que sim, tens razão. Eu ia ter que morar com ela 2 anos. Pois é, isso que é a parte mais chata. É assim, deve haver formas de dar a volta a isso. Pronto, mas, ah, Pronto, mas aí é que se tornava um aproveitamento da situação. Porque ela só pôde ficar com a casa que tinha uma renda controlada porque ela vivia de facto com o irmão há uma série de anos. E então, quando o irmão decidiu sair, mas esta inquilina está aqui há 4 anos, pode ser ela a ficar com a casa a pagar a renda da casa. não é que é chegar. O que eu estou a dizer é, esta situação é normal, é legal. O irmão ir para lá viver de propósito, tinha que lá viver de propósito 2 anos. Ai, olha, agora já dá para transferir o nome para mim. Isso é que é para mim É a mesma aproveitamento. coisa, é só burocracia. Não, isso para mim é que é aproveitamento, porque ele só está lá a viver para transferir a casa para ele. Ela foi viver para lá
para o ajudar a ele e ao sobrinho. Legitimamente, né? Sem Exato. segundos interesses. Exatamente. Ela as coisas foram feitas de forma legítima. O irmão agora a vir iam estar aí a fazer um belo de um arranjinho. Então, mas estás-me a ajudar, este tipo é uma besta. Pois está bem, está a ser. Mas depois também concordo que ela diz que os sogros do irmão. Sim. Os ex-sogros. Não se deixa de ser ex, pronto. Pronto, mas exato. não se deixa de ser Neste sogros. caso, não. Não se Disseste não se deixa de ser. Exato, sim, pois disse. Mas percebo os sogros dele a dizer que a casa fazia parte da família deles. Que atenção, não faz parte porque isto não é propriedade de ninguém. Mas, Então, mas é casa de família. mas é a casa de Sim, família. sim. Mas estás a perceber? Eu percebo a cena Uhum. dos sogros dizerem: não, essa casa é suposto ir de geração em geração e é suposto ir para o nosso neto. Às custas de alguém, né? Não esquecer que há um dono do apartamento. Como é que é às custas de alguém? Não estou a perceber. A parte Porque a das renda está custas. controlada. E então? Não sabes porquê. E não sabes se é realmente uma coisa super injusta ou não. Mas agora vamos ver a lei da habitação em Não, Nova não Iorque. vale a pena. Mas é, Olha onde é que tu estás a mas querer ir. Isso não o faz valor, sentido o nenhum. valor é alto. O valor é alto. Mas é tudo alto, proporcionalmente lá. O que Sim. quer dizer que o dono do apartamento, apesar de estar a receber $1.450 por mês, pode estar a ganhar pouquíssimo ou quase nada. Mas o que é que se interessa agora aqui para a história? É Nós aproveitamento. Não é, nós não estamos a falar da lei do arrendamento em Nova Iorque, Sim, que sim, raio. Há imensas casas com renda controlada. Uhum. Aqui a questão é, dava para. Ela diz, né, tu leste, que ela pode pagar uma renda mais alta. Pois pode, yeah. Pronto. Para todos ficarem felizes, ela ia pagar uma renda mais alta para o outro lado com o noivo e o irmão voltava. Porque pode. Porque ela pode. Mas não Aqui a tem questão de... é que ela não quer fazê-lo. Claro, não tem de o fazer. Não tem de o fazer, nem quer fazê-lo. Pois, Acho exato. que é mais importante o não querer do que o Sim, não ter. também. Para este caso, sim. Não tem nem quer. Agora, por causa disso, o irmão não vai poder voltar para Nova Iorque. Companheiro, ele já passou por pior. Ai, coitado. Ai, pobre senhor. Pois. É assim, também é um bocado estranho ele querer voltar, agora com a mulher nova, para a casa que era da mulher Exato. antiga. Para a casa da falecida esposa. Portanto, não, ela não tem falta de noção. Não sei. Não sei se não tem. Mas porquê? Porque ela pode, só não quer. Então, mas isso... tu podes fazer muita coisa. Exato. Não Mas não não quero. faz com que tenhas falta de noção só porque podes fazer coisas que não fazes. Ah, não, não. Acho que faz. Então, Ótimo para ela. Não deixa de ter um bocadinho de falta de noção, acho eu. As pessoas que fazem coisas que querem fazer e que, na verdade, não deviam, têm falta de noção, mas está ótimo, amigos. Fizeram. epá, Dei uma grande volta fogo, aqui depois agora. desta. Não expliquei bem. Pois não. Do género. Ela pensa que o correto era ela devolver a casa ao irmão. Sim. E ela diz, não. E tu Ah, já estou a perceber o que é que epá, queres muito dizer. bem. Estás cheio de falta de noção, mas muito bem. Claro, Estás a perceber? estou. Pronto, portanto, continuas a ter falta de noção, mesmo que não faças ou não devas ou não queiras ou não possas. Estou a perceber o que queres dizer. Não acho que tenhas razão. Porque esta senhora já garantiu o lugar dela no céu. Ela fazer pá, isso também era o calma. upgrade para a suíte. Mas ela já tem o quarto, percebes? Ela não precisa da suíte. Já está no céu. Pelo que fez. Ela não Ok. precisa da suíte. É um upgrade que ela não precisa. Está bem. Era mesmo, desculpa, era mesmo o que faltava. Quer dizer, que falta de noção. A minha vida já está boa, quero a minha casa de volta, podes sair, obrigado. Já viste isto? É o que este tipo está a fazer. Pois é. Obrigado, obrigado pelas dezenas de milhares de dólares que gastaste comigo e com o meu filho para mudar as nossas vidas. Yeah. Podes ir, obrigado. Yeah. Grande palmada nas costas. Ficaste aqui a aquecer o sofazinho e agora podes ir. Isto é uma falta de noção É tremenda. verdade. Não, tens razão, tens razão. Está bem. Mas para mim ficava mais docinho se ela dissesse: olha, para ti não, para o meu sobrinho sim.
O sobrinho não pode morar sozinho, é menor. Não, eu estou a dizer daqui a uns anos. Ah, sim. Para ti não. Mas quando o meu sobrinho quiser, ele pode vir para aqui 2 anos antes e eu 2 anos depois dou-lhe a transferência. Pois está claro. Isso tinha sido bonito. Era bonito. Mas aposto que nem sequer lhe passou pela cabeça no meio disto tudo. Quer dizer, depois deste pedido ridículo, tu até ficas cega. É que nem sequer É. pensas noutras hipóteses. Pois, está bem, está certo. Ela só está a pensar no dinheiro todo que já investiu nas melhorias, está a pensar no casamento, está a pensar nos planos que anda a fazer com o namorado para a sua vida. Pois, porque agora ainda para mais ela diz que se o irmão tiver que ir para lá viver, ela depois nem sequer pode casar. Pois, Poder pode. não sei, pois não sei se pode ou não. É O isso que ela porquê, não diz. percebi. Tinha que adiar o Ah, casamento. era se tivessem que ir para uma renda maior que tinha que adiar o casamento. Será que era isso? Não. Ela faz a ligação direta ao facto, ao ser os 2 anos e não ao facto dela ter que sair. Ela só diz: ele também teria de viver comigo durante 2 anos antes de eu poder transferir o arrendamento, pelo que eu teria de adiar o meu casamento. É só isto que ela diz. Ah, porque ela deve estar à espera do casamento para ir viver com o namorado. Fogo. Não vamos entrar por isso, não é? Ela também tem falta de noção. O namorado que vai para lá morar. Mas é. Não, mas deve ser isso. Mas pronto. Eu só quero arrematar e concluir. Depois podes fechar tu a nossa temporada. Hum. Esta senhora já tem um lugarzinho no céu. Não é toda a gente que faria o que ela fez. Ela pegou na vida toda dela, mudou de costa nos Estados Unidos, que ainda são alguns milhares de quilómetros. Tá bem, mas ela claramente não tinha nada que aprendesse lá. E, Está bem. pronto, foi para lá pagar tudo. E este imbecil, agora, vou cunhar esta aqui no falta de noção. E este imbecil agora quer tudo de volta. Tipo, obrigadinha, minha querida, foste uma porreira, podes seguir com a tua vida. Eu quero tudo o que é meu de volta. Que nem sequer é dele. Não é dele. Portanto, ele é um imbecil cheio de falta de noção. E ela acha que faz muito bem. É pá, tu poupa dinheiro, já gastaste o suficiente com outras pessoas. Poupa o teu dinheirinho, vai casar, ser feliz. Ai, eu estou a adorar a tua vontade. Está bem. Ela tem falta de noção, eu também acho que sim. Ela ou ele? Ele. Ai, Ele, credo, exatamente. Resposta certa. Ele tem falta de noção por pedir o apartamento de volta. Agora, se for o sobrinho, eu acho que o sobrinho merece a casa. A casa não é deles. Eu acho que o sobrinho merece a casa. Xiça. Veio. Isto é uma tradição em renda controlada. O sobrinho merece esta casa. É o campeão da família. A casa é deles. É. Vai saber, o proprietário já morreu e eles já nem sabem quem é que estão a pagar a renda. Que isso também acontece em Lisboa, sabias? Não. É verdade. Mas vai saber e a casa é deles. Não é, mas pronto. Não queres fechar a temporada então? Já que ele é Agora uma já nem besta. sei como terminar isto. Terminámos a temporada com uma besta e uma história que deixou o Afonso em Fênix. Até à próxima. Até à próxima. Ainda não sabemos quando, mas devemos de voltar. Tchau. Tchau. É preciso ter lata.